guarda. Então, mercê é sinônimo de favor, graça, coisa desse tipo, certo? Então, irmãos, nós temos agora, nós lemos o Salmo, cria em mim um coração puro. Lembra? Nós lemos no Salmo aqui, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me dentro em mim um coração inabalável. Tem um cântico que ele, compositor, meu irmão, transformou num cântico esse versículo e mais alguns outros versículos desse Salmo. Faz-me, Senhor.
Senhor, Pai, como diria o salmista, Pai, cria em nós, ó Deus, Pai, um coração puro e renova, Pai, dentro de nós um espírito inabalável, Pai. Sim, nós Senhor. pedimos essa coragem, Pai, essa intrepidez para te servir, Pai, para te servir como se deve, Pai, para poder dar testemunho, Pai, dentro da nossa própria família, Pai. Como podemos imaginar, Pai, que queremos ajudar, queremos tratar bem os da fé, Pai, se na nossa família não está tudo ok, Pai. Então, tem misericórdia, Pai, perdoa os nossos pecados, que nós possamos, Pai, ser a mesma pessoa, Pai, o mesmo servo em todas as esferas, Pai, na esfera familiar, na esfera da fé, na esfera profissional, Pai. Nós pedimos isso, Pai, pedimos ajuda através dos meios de graça que Tu mesmo nos ofereste, Pai. Palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, Pai. Tem misericórdia de nós e nos auxilia, Pai, com o Teu Espírito Santo no culto de hoje, Pai. Te pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu amigo Estevão, deixe de conversa aí. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 5,17, é um texto que todo mundo conhece, mas a gente vai lê-lo, e depois Colossenses 1, de 21 a 23. Nós vamos falar sobre vida nova em Cristo, vírgula, com Cristo, Caio. Vida nova em Cristo, vírgula, com Cristo. 2 Coríntios 5,17 e Colossenses 1, 21 a 23. Então nós vamos ler aqui, irmãos. 2 Coríntios 5,17, como eu já disse, todo mundo sabe, porque é um versículo bastante citado, né, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É um versículo que quase todo mundo sabe decorado. Aí, lá em Colossenses, capítulo 1, de 21 a 23, tratando do mesmo assunto, da mesma situação, Paulo diz assim a estes colossenses, do 21 até o 23. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, Cristo fez isso, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Muito bem, irmãos. Então, nesses versículos de duas cartas de Paulo que nós lemos aqui, um versículo aos Coríntios, 3 versículos aos Colossenses, Paulo está tratando da mesma coisa, né? Está tratando da mesma coisa. Nós vamos ver Paulo, eu sempre digo para vocês, eu vejo em Paulo uma angústia, digamos assim, uma ansiedade, ou usando uma palavra mais forte, uma espécie de desespero para ensinar a esses irmãos das igrejas que ele mesmo fundou. Ele queria que esses irmãos entendessem o que é a salvação. Ele queria que esses irmãos entendessem quem eles eram, condenados, inimigos de Deus, e que eles foram aproximados, foram restaurados, foram reconciliados por Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que agora, uma vez reconciliados, eles têm que andar como reconciliados, têm que andar como santos, salvos. Todas as cartas tratam disso, e só disso. Então, olhem bem, ele está dizendo aqui nessas duas cartas, não é? A questão é, nós, irmãos, será que nós conhecemos a dimensão dessa mudança? Será que nós conhecemos
o que aconteceu com a gente, pecador, desde Estevão, desse tamanho ainda, que não sabe nem o que é pecador, é um pecador, ele já nasceu pecador. Será que nós, agora que já somos adultos e somos membros de igreja, será que nós entendemos isso ou somos apenas religiosos? Eu vivo dizendo para vocês aqui, provavelmente com o mesmo desespero que Paulo tinha. A gente tem que entender isso. Eu não tenho que saber dessa conversa de igreja, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender isso. Qual é a dimensão dessa mudança? Será que nascer em uma família evangélica, isso aí eu já sou crente? Porque eu nasci numa família que papai e mamãe eram crentes, meu avô, minha avó eram crentes, então eu sou crente também. Será que é isso? Será que atender o convite de um pastor, receba Jesus como seu Salvador, venha aqui à frente, será que é isso a mudança da conversão? Será que isso aí representa a mudança da conversão? Será que fazer parte da liderança de uma igreja, eu sou presbítero, eu sou diácono, ou até mesmo eu sou pastor, será que isso aí representa a mudança, representa a dimensão, a profundidade dessa mudança de outrora para agora? O texto bíblico nos garante que não. Eu vou dar só um exemplo. No capítulo 3 de João, nós vemos no Evangelho de João, nós vemos Nicodemos, um israelita, levita, doutor da lei, líder religioso de Israel, que não reconheceu Jesus como o Messias. E ele sabia a lei, ele sabia da promessa do Messias que viria, e não reconheceu Jesus. Chegou a dizer: mestre, sabemos que tu vens de Deus, porque senão tu não farias os milagres que tu fazes. Jesus olhou para ele, curto e grosso, numa linguagem bem conhecida: se não nasceres de novo, tu não tens negócio comigo, rapaz. Então repare, o cara era de família evangélica, o cara era de família evangélica, ele era um fariseu, era israelita, doutor da lei, era pastor, e não era crente. Isso acontece hoje, do mesmo jeito, na igreja. Nicodemos, o doutor da lei, o israelita, o fariseu, não sabia qual a dimensão da mudança de outrora, quando eu não conhecia o Senhor, para agora que eu conheço o Senhor. Mesmo líder religioso, era um estranho e inimigo no entendimento, como diz aqui: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. E Jesus disse a esses mesmos fariseus: sabem por que vocês não entendem o que eu digo? Sabe por que vocês não ouvem as minhas palavras? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. Jesus disse isso a esses fariseus, que nem Nicodemos. Eram religiosos, eram de famílias de crentes, como se diz, eram até pastores, mas não eram salvos. Nunca passaram pelo milagre da mudança. Eles não entendiam o que era essa mudança. Por isso o Senhor Jesus não foi nada meigo e doce, como as igrejas ensinam de forma errada que Jesus era. Jesus não era nada meigo e doce, coisa nenhuma. Jesus era direto nas suas palavras, doesse em quem doesse, ferisse a quem ferisse. Ele era direto nas suas palavras. E lhe disse na lata: você precisa nascer de novo. Segundo o segundo texto que nós lemos aqui de Colossenses 1, 21 a 23, que trata do mesmo assunto: aquele que está em Cristo é nova criatura. Preste atenção, é nova criatura. Houve uma mudança do outrora, é nova criatura. Agora as coisas velhas para trás ficaram, o outrora para trás ficaram, e eis que tudo se fez novo.
Quem não entender essa mudança não é salvo, não é crente ainda. Pode ser membro de igreja, pode ser filho de crente, pode ser até pastor. Se ele não entendeu essa mudança, ele não é crente, não é salvo. Então, irmãos, esse segundo texto diz a mesma coisa. Paulo explicando a esses colossenses aqui a diferença entre esses dois estágios, as coisas antigas e as coisas novas, a vida sem Cristo e a vida em Cristo e com Cristo. Prestem atenção, irmãos, quando vivíamos as coisas antigas, nós éramos, como ele diz aqui, estranhos e inimigos no entendimento. Paulo está dizendo isso aos Colossenses, vale para nós. E vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Vocês eram assim. Nós éramos estranhos. Essas obras malignas, mais na frente um pouquinho, ele diz a esses mesmos Colossenses aqui: fazei morrer a vossa natureza terrena. Olha o que é que vocês eram antes: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Essas coisas é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Vocês eram assim. É isso que Paulo está dizendo. Vocês eram assim, mas agora não. Agora, porém, Cristo, Deus vos reconciliou no corpo da sua carne. Que corpo da sua carne? Cristo, homem, morreu numa cruz. Ele deixa claro que Deus nos reconciliou por um homem, Jesus, filho de Maria. Era Deus, mas ele se fez homem para poder resolver essa parada. Tinha que ser um homem, certo? Então ele diz isso, meus filhos. Quando nós vivíamos isso, as obras que nós fazíamos não eram obras de Deus. Quando somos convertidos, como ele diz também na carta aos Efésios 2:8, 9, 10, pela graça sois salvos, 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dádiva de Deus, é mercê de Deus, como nós cantamos ainda agora, é dádiva de Deus, é graça de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se fosse de obras eu podia dizer, eu quero entrar no céu aqui porque eu fui um bom marido, um bom pai, um bom profissional, um bom patrão, um bom empregado, eu tenho que entrar no céu por causa disso, eu mereço. Não existe isso. A própria Bíblia diz, não de obras, é pela graça, não de obras, porque senão eu me gloriaria. Chegava no céu lá, abra a porta aí, São Pedro. Abra a porta aí, São Pedro, eu quero entrar. Por que você quer entrar? Porque eu fui bom lá na terra. Negativo. Por que você quer entrar? Pela graça do meu Senhor, Ele me salvou. Se acontecer de bater na porta e São Pedro lhe perguntar, responda isso: pela graça do meu Senhor, Ele me salvou. Então reparem bem, irmãos, é assim que funciona. É assim que funciona. Dentro de uma realidade comprovada em nossas vidas, nós temos que demonstrar: eu estou vivendo no agora, ou eu ainda vivo no outrora? Eu sou nova criatura mesmo em Cristo e as coisas velhas para trás ficaram, ou eu continuo minha vidinha do mesmo jeito, simplesmente porque eu nasci numa família de crente, faço parte da igreja do pastor Juarez, está resolvida a parada. Sou presbítero, sou diácono, seja lá o que for. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Paulo completa, pela graça sois salvos mediante a fé. Ele diz a mesma coisa em todas as suas cartas. Aliás, eu já disse para vocês, a Bíblia toda só trata de 3 coisas, e uma quarta no final. Criação, Gênesis 1 e 2. Queda, Gênesis 3. Em Gênesis 3,15 começa a redenção. Foi criado, caiu no pecado de Adão e Eva. Em 3,15 começa o plano de Deus para a redenção. A mulher terá um filho que pisará a cabeça da serpente. Dali em diante, toda a Bíblia trata da redenção, trata do plano de Deus para redimir a sua criação, que Ele mesmo amaldiçoou. Adão, por tua causa toda a terra é maldita. Foi Ele mesmo que amaldiçoou. Pois bem, eu vou desamaldiçoar. Aí começou dizendo lá em Gênesis 3,15 que a mulher teria um filho, e esse filho seria o que destruiria a serpente. Então reparem bem, toda a Bíblia trata disso. Lá no finzinho, no Apocalipse, trata da consumação final. Então todas as cartas apostólicas, o Velho Testamento, a história, a lei, a história de Israel, os reis, juízes, o que for, está tratando de um assunto que vai trazer o Messias, aquele filho da mulher prometido lá em Gênesis 3,15. Chegou o Messias, Jesus. Os próprios religiosos não o reconheceram.
os próprios religiosos. Jesus morreu na cruz, ensinou seus discípulos antes, morreu na cruz, deixou esses discípulos comissionados como apóstolo. Apóstolo é aquele que vai fazer alguma coisa no poder de quem o enviou. Jesus disse para ele: vocês vão ressuscitar mortos, pegar o que for para pregar o evangelho, dou esse poder para vocês. E eles fizeram. Então repare bem, esses apóstolos escreveram, fundaram as igrejas e escreveram suas cartas. Todas essas cartas dizem a mesma coisa: quem nós éramos, pecadores condenados, mas Deus nos salvou. Ele não prometeu lá em Gênesis 3,15? Ele não prometeu que viria? Pois veio, esse Messias que veio, que morreu numa cruz, que ressuscitou, é o Messias prometido no Velho Testamento inteiro. Ele veio salvar os eleitos de Deus, e nós aqui que ele nos comissionou para pregar isso para vocês. É isso que está escrito nas cartas apostólicas. Vocês eram tudo de ruim, como ele diz aqui, inimigos de Deus, mas agora, por causa da redenção, por causa da reconciliação que Jesus proporcionou na cruz do Calvário, vocês agora são outra coisa. Aquele que está em Cristo agora é nova criatura. O outrora já passou, eis que tudo se fez novo. É isso que o homem está ensinando aqui, nós temos que entender. Continuando lá o Efésios, para mostrar para vocês que é a mesma coisa. Não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele quem? De Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. Está escrito lá no Gênesis. Fomos criados à imagem de Deus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus quem nos recriou para Deus, nos reconciliou com Deus. Criados em Cristo Jesus para boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não andamos mais nas obras como inimigos de Deus, nós não andamos mais, agora nós andamos agora, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E como é que a gente anda assim? Andando nas obras de Deus, que ele preparou para que andássemos nelas. As cartas está escrita a mesma coisa, todas as cartas. Então, meus filhos, reparem bem, ser nova criatura, portanto, nascer de novo, ou ser reconciliado com Deus pela morte de Jesus, implica que devemos nos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Lemos agora e aqui, precisamos nos apresentar a ele para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como? Andando nas obras que ele preparou para que andássemos nela. Onde é que está escrito essas obras que a gente deve andar? Na Bíblia. Alex chorou aqui, ou coisa que eu digo para vocês direto aqui. Deus deixou 3 meios da sua mercê, da sua graça: palavra, oração, comunhão dos irmãos. Esse é o jeito de a gente andar em santidade de vida. Então, irmãos, dentro dessa perspectiva de nova criatura, nascidos de novo e reconciliados com Deus, a primeira coisa que temos que observar, como esses 2 versículos que nós lemos aqui, os 2 textos que nós lemos aqui, é o tempo antes e depois. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Antes ele não era, não. Antes ele era uma velha criatura, passou. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas do antes, do outrora, para trás ficaram, eis que se fizeram novas. Então a gente tem que prestar bem atenção. E a vós outros, que também outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Outrora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas de outrora para trás ficaram. É a mesma coisa que o homem diz em qualquer carta. Usa palavras diferentes, se for o caso, mas ele diz a mesma coisa em qualquer carta, o tempo todo. Então, olhem só. Agora, no versículo 22, o 21 ele diz o outrora, no 22 ele diz o agora, porém. Nós temos que prestar bem atenção nesse tempo na nossa vida. Quem eu era antes de ser convertido. Repito para vocês aqui uma coisa que muita gente não sabe: ser filho de crente não é sinônimo de ser crente. Nascer numa família evangélica não é sinônimo de você ser crente. A conversão é individual, é sua. É você que tem que entender quem você é,
quem você era, quem você é e quem você tem que ser, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, na reconciliação que Jesus providenciou. Você ser filho de crente não quer dizer que você é crente. Preste bem atenção nisso. Muito bem. Detalhe, os pais de hoje, que são pais de meninos que eles dizem que são crentes, eles são filhos de pais que também diziam que eram crentes. Será que eram mesmo? Será que eram mesmo? O seu agora diz claramente se seus pais eram crentes ou não, e se você é crente ou não, e se está ensinando seus filhos nas boas obras de Deus. Tempo de Deus, o outrora, o agora. A gente tem que estar ligado nessas coisas. Então, irmãos, prestem atenção. Dentro dessa perspectiva de nova criatura, nós temos que entender isso, ficar bem claro para nós mesmos, o outrora e o agora. Eu tenho que entender isso, porque tanto o outrora quanto o agora está dentro do tempo de Deus que é eterno. Convém considerar isso, agora que fomos reconciliados com Deus, como estamos usando o tempo de Deus. Eu falo muito isso com os meninos, nos ensinos deles. Como é que nós estamos usando o tempo de Deus na nossa casa, para começo de conversa? Alex orou sobre isso aqui também. Para começo de conversa, como é que nós estamos usando o tempo que Deus nos dá em casa, na nossa família? Qual é o tempo que eu invisto ensinando aos meus filhos essas boas obras de Deus nas quais eu ando e ele tem que andar? Eu ando mesmo? Se eu ando, por que é que eu não ensino a eles? Esse foi o problema de Israel no outrora. Principal problema de Israel no Velho Testamento. Pais que não ensinaram aos filhos, profetas e sacerdotes falsos que não ensinavam direito ao povo. Foi esse o problema. Mesmo probleminha de hoje, dia 3 de... É 3 hoje? Eu acho que é, né? 3 de maio de 2026. O mesmo probleminha lá de 2000 anos antes de Cristo, do tempo de Cristo e hoje. O mesmo probleminha. Pais que não ensinam aos seus filhos e pastores falsos que pregam mentiras, pregam coisas bonitas para agradar o povo. Então olhem bem, meus filhos, agora que somos reconciliados, repito, como é que eu uso o tempo do agora na minha casa, na minha família? Como é que eu uso o tempo do agora na minha igreja? Qual é a minha participação na minha igreja? É só chegar aqui de domingo, sentar num banco e ir embora? Se for, está complicado o seu conceito do que é igreja. Está complicado. O seu conceito do que é o agora em Cristo está complicado. Como é que eu uso o meu tempo, meninos que ainda estudam, nos meus estudos? Eu sou um bom aluno, eu me interesso pelos meus estudos, eu aprendo o que os professores estão tentando ensinar, porque eu terei que ser um bom profissional, logo vamos mais para frente. Como é que eu estou usando o tempo que Deus me dá no meu emprego? Seja eu patrão ou empregado, como é que eu estou usando esse tempo no agora? Esse agora é nas boas obras de Cristo? Esse agora é em Cristo ou não? Não tem mais ou menos, não tem estou quase lá, eu chego lá, não tem isso. Não tem isso. Como é que eu estou usando esse tempo que Deus me dá no entretenimento? Nos meus momentos de lazer com os meus amigos ou o que for. Como é que eu estou usando esse tempo agora? Nos meus entretenimentos, o meu agora é um testemunho de Cristo. Eu já contei para vocês uma vez eu jogando bola, futebol de crente, todo mundo crente, pastores, presbíteros, todo mundo jogando bola, no campo de futebol, todo mundo crente. Por causa de uma confusão durante o jogo, o juiz deixou de ser juiz, porque, presta atenção, era futebol de crentes, pastores, presbíteros. E houve uma discussão lá, não respeitaram o juiz jogou o apito no chão lá, disse, eu não vou mais ser apitar droga nenhuma.
Aí o futebol continuou sem juiz, né? Numa hora lá, eu recebi um passe de um dos meus companheiros e não tinha mais ninguém, eu ia fazer o gol, só que a bola bateu no montinho e bateu na minha mão. Eu parei a jogada na hora, bateu na minha mão, foi mão. Aí um irmão, ninguém viu, deixa de ser burro. Eu só olhei para ele, tu tem certeza que tu é crente? Tu tem certeza que tu és crente, cara? Se bateu na minha mão, eu parei, cara, o jogo. Então, no seu entretenimento, você está dando testemunho de Cristo. No tempo agora, no meu entretenimento, meu passeio no shopping, onde for, eu sou um crente. Eu estou nesse agora. Agora a conversa mudou. Mudou, inclusive o vento mudou aqui o meu papel. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Jesus morreu efetivamente numa cruz, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É assim que está sendo a minha vida agora. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, sou mesmo. As coisas velhas, o outrora para trás ficou. Então, meus filhos, temos que prestar atenção. Há uma diferença notória na utilização desse tempo agora para o tempo de outrora, quando nós éramos estranhos e inimigos no entendimento. Irmãos, repito, essa diferença tem que ser claríssima para nós mesmos. Se é que nascemos de novo em Cristo Jesus, como Paulo lembra a esses leitores de todas as suas cartas. Em todas as suas cartas, a não ser a carta pessoal que ele manda para Filemon, todas as outras cartas de Paulo ele trata desse assunto, todas elas. Ele diz a mesma coisa, palavras diferentes, porque a situação de algumas igrejas lá era diferente, mas ele diz a mesma coisa. Quem nós éramos, como foi que nós, condenados à ira de Deus por causa dos nossos pecados, como foi que nós fomos apaziguados com Deus por Ele mesmo, através de Jesus Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele nos justificou, nós não temos mais culpa agora. Ele pagou pelos nossos pecados. Sim, sim, pois então agora o para trás ficou para trás, o outrora ficou para trás, e agora nós vamos viver santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou não houve essa salvação? E ele questiona isso aqui, vamos já ver aqui. Ele questiona isso aqui. É por isso e para isso que Paulo enfatiza que a nossa reconciliação foi feita por Cristo no corpo da sua carne, para deixar claro que Jesus era homem mesmo. Ele morreu mesmo, porque havia quem ensinasse nas igrejas daquela época, que não era prédio que nem nosso, era nas casas, que Jesus não era realmente homem não. Ele até aparentava ser um homem e tal, mas não era homem não. Então, se Jesus não era homem, ele não morreu por causa dos nossos pecados. Se ele não morreu por causa dos nossos pecados, ele também não ressuscitou para nos justificar. Então, era o ensino que havia naquela época. E João chega a dizer na sua carta, aquele que nega que Jesus Cristo veio na carne, esse não é de Deus. Ele chega a dizer, por quê? Porque existia isso. Por isso que aqui Paulo diz, ele morreu no corpo da sua carne, ele morreu efetivamente crucificado. Ou seja, ele realmente se fez homem e morreu em nosso lugar para nos dar vida, uma vida nova de santidade. Agora, meus filhinhos, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora que somos novas criaturas, segundo Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, não somos mais como éramos, estranhos e inimigos no entendimento, como nós vimos aqui no versículo 21. Agora que fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo em nosso lugar, como vimos agorinha, não podemos mais andar em obras malignas. É por isso e para isso que recebemos o Espírito Santo, para que
permaneçamos na fé. Ele diz isso aqui: ele vos reconciliou para que vocês agora sejam apresentados perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha a condicionante aqui: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu preguei, vocês ouviram minha pregação, é isso que Paulo está dizendo. Vocês, igreja do 13 de maio, estão lendo isso aqui agora, que eu escrevi. Paulo está dizendo para nós, se for o caso. Se é que recebemos o Espírito Santo mesmo, como ele diz, para que permaneçamos na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho. Qual é a esperança do Evangelho? A salvação em Cristo Jesus. Ele virá nos buscar. Ele prometeu isso. A nossa salvação é uma obra maravilhosa e completa da Trindade Santíssima. O Pai nos elegeu desde a eternidade. Paulo diz isso lá em Efésios também. Desde antes da fundação do mundo, ele nos elegeu. No tempo oportuno, ele mandou o Filho de Maria, nasceu de Maria, era Deus, em corpo humano, que foi para uma cruz para nos salvar, como estamos lendo aqui, na sua carne, ele morreu a nossa morte. Pois é. E quando subiu, disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo para vos conduzir na verdade. Ele vos fará lembrar tudo o que eu vos ensinei. Atenção, meus filhos, a palavra lembrar, o verbo lembrar, por conceito, pressupõe conhecimento prévio. Jesus ensinou os seus discípulos, aí disse: o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem. Escreveu a Bíblia toda pela iluminação, pela inspiração do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que vai nos fazer lembrar. Mas lembrar o quê? Lembrar o que eu estudei, lembrar o que eu li. Lembra de uma prova, estudantes? Quando a gente faz uma prova, você quando pega a prova lá, eita, aquele problema lá, eita, eu estudei isso aqui, eu lembro. Você faz bonitinho. Quando você não estudou, fica lá olhando: oh, meu Deus do céu, eu devia ter estudado mais. Não sei fazer esse problema, não sei qual a resposta certa. Pois é, do mesmo jeito. Como é que eu vou andar em boas obras do Senhor? Se eu souber. E como é que eu vou saber? Se eu estudar. Aí eu vou lembrar. No momento oportuno eu vou lembrar. Lembram? Eu digo todo domingo isso aqui, Salmo 19, versículo 11: guardo no meu coração, na minha mente, na minha memória, as tuas palavras para não pecar contra ti. Chega o momento do pecado, eu estou sendo tentado para pecar e eu até quero, nós somos pecadores. Mas espera aí, a palavra de Deus diz isso. Não posso. Muito bem, então, meus filhos, reparem bem. Ele nos deixou o Espírito para nos conduzir firme na fé, se é que permaneceis firme na fé, para nos orientar a viver em santidade, de forma a testemunhar esta maravilha ao mundo, para louvor da glória de Deus. Assim como Paulo está dizendo a esses irmãos aqui: eu sou ministro para pregar esse evangelho para vocês. Pois é, nós não somos novas criaturas em Cristo Jesus agora. Então, agora, a minha vida é para ser um testemunho permanente dessa salvação que eu recebi. Ou não. Então, nós temos que tomar muito cuidado, meus filhos. Temos que tomar muito cuidado. O Senhor capacitou e deixou seus apóstolos, como eu disse, apóstolos como Paulo, para que o evangelho fosse pregado a toda criatura debaixo do sol, como ele diz aqui, ó. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, na terra, isso quer dizer debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ministro é servo, ministro é escravo, é sinônimo de escravo. Eu me tornei escravo de Jesus para pregar esse evangelho. Jesus me salvou e disse que eu tinha que pregar esse evangelho no mundo. É isso que eu fiz e vocês estão recebendo uma carta agora chamando a atenção de vocês para isso. Então, meus filhos, prestem bem atenção.
Agora, como novas criaturas, reconciliadas com Deus, esse ministério é nosso. Paulo já morreu. Paulo já morreu. Esse ministério é nosso, se é que permanecemos na fé, alicerçados e firmes pela doutrina que está aqui, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho, como está escrito aqui. É assim que tem que ser. Paulo fez a parte dele lá e pregou, como ele diz, no mundo todo. Agora nós estamos no mundo todo nosso. João Pessoa, bairro onde nós moramos, primeiramente nossa família, depois nossos estudos, depois nosso trabalho, nosso entretenimento, onde quer que estejamos. Somos testemunhas de Jesus, da salvação que Ele nos deu, e temos que demonstrar, quem quer que seja, a firmeza na fé, a esperança desse Evangelho. O Senhor virá nos buscar. Irmãos, eu tenho dito para os jovens, não sejam uns chatonildos de galocha nas suas casas que não são crentes. Não sejam uns chatonildos de galocha para os seus colegas de universidade. Não sejam um chatonildo de galocha nos seus entretenimentos com seus amigos. Apenas seja crente, mostre o que é ser crente, só isso. Aí eles vão lhe perguntar por que você é diferente. Aí você vai dizer por que você é diferente. Não tem meio melhor de pregar para alguém. Não vai querer azucrinar os outros. Não, porque Jesus te ama. Jesus, isso é fuleiragem. Isso é pessoa que não sabe quem é Jesus, vai tentar pregar para os outros desse jeito, certo? Então, meus filhos, nós temos que prestar muita atenção, muita atenção. Agora, repito, como novas criaturas, reconciliados com Deus, esse ministério é nosso, se é que permanecemos na fé. Então, que Deus nos abençoe, para que entendamos a sua palavra e aguardemos no coração, exatamente para que permaneçamos na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho, como está escrito aqui, a fim de que, acabei de dizer, testemunhemos ao mundo, ao nosso mundo onde nós estivermos, que só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, só o Senhor conduz os seus salvos em triunfo contra o mundo, contra o pecado, contra o que quer que seja. O que não é sinônimo de boa vida, é sinônimo de vida com Deus, para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.